Olá, gente, tudo bem? Mais uma vez aqui em nosso encontro na tarde, diretamente dos estúdios da TV CDN, em mais uma nossa conversa direta, objetiva e buscando ser claro e esclarecedor, né? O mais que posso ser, né? Se não for bem entendido, me desculpem, mas na realidade procuro transmitir realmente as coisas de forma a ser compreendido, a ser entendido. Espero que curtam, comentem, compartilhem, né? Inclusive, peço também para me acompanharem no meu canal CDN do YouTube, no outro canal Exlege Advocacia, né? E também no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, né? E também no meu site Circuito Direto News. Pois bem, né? A gente está vendo que realmente as coisas estão muito enroladas, né? Em cada comentário, em cada transmissão através das redes sociais, através, né, das plataformas como o UOL, YouTuber, o próprio Google, né, o noticiário de um modo geral, a imprensa, os meios midiáticos, todos, né, têm os seus pontos de vista, mas numa coisa em comum está realmente em questão o problema da Lava Jato. O que você, a essa altura do campeonato, de tanto ter ouvido falar na Lava Jato, na Operação Lava Jato, que vinha combater a corrupção do Brasil, né? E até mesmo acabar, coisa até de piadista, né? Porque, na realidade, não é qualquer operação que possa vir a acabar a corrupção de um país, né, como o Brasil. Até mesmo do mundo inteiro não tem quem acabe com a corrupção. Então, como é que se poderá ou poderia imaginar em acabar com a corrupção deste país, né? E por isso mesmo, essa operação se agigantou de tal maneira que passou a ser praticamente um Estado paralelo a pretexto de combate à corrupção, né? E com o juiz, né? O juiz parcial, o juiz faccioso, né? O juiz que sequer hoje a gente pode duvidar se ele passou mesmo no concurso público para ser juiz de direito ou passou porque alguém fez a prova no lugar dele. Porque, na realidade, né, ele demonstra não ter a menor capacidade para ter vindo a se transformar, a ser um magistrado concursado em nosso país, né? E esse tal de Deltan Dallagnol é outro picareta, é outro irresponsável que, junto com Moro, né, utilizou-se da Lava Jato, instrumentalizou essa operação para eles fazerem o que quiserem e bem entender-se com essa operação Lava Jato, que deram o rumo e condenaram pessoas como bem quiseram e entendessem, né, de acordo com a troca
de conversações, com a troca de acordinhos, né? Vamos condenar fulano de tal, vamos selecionar essa prova aqui é mais adequada para a gente usar como um instrumento para condenar fulano de tal em tal processo. E assim fizeram, e assim condenaram principalmente o presidente Lula e tantos outros. E assim também, não é? Prejudicaram grandes empresas nacionais, né? Que, apesar da gente saber que existe muita corrupção entre empresas que contratam com o poder público, mas mesmo assim, quem deveria pagar eram os gestores ou os donos das empresas, mas as empresas deveriam ter sido preservadas para preservar o emprego de muita gente. E com isso, esses responsáveis, né, esse juiz Moro e outros também juízes calhordas, né, associados a eles, junto com alguns procuradores que também se associaram ao Deltan, pintaram e bordaram com a Lava Jato e prejudicar a vida de muitas pessoas. Prestem bem atenção no que esse pessoal fez com a Lava Jato e com isso, instrumentalizando essa operação como bem quiseram e entenderam, chegaram a prejudicar a vida de muita gente, de muitas pessoas. Isso com um objetivo explícito, único e exclusivamente de eliminar o PT, acabar com o PT e levar à prisão de qualquer maneira e condenar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mesmo que não houvesse provas cabais e contundentes contra ele. Mas mesmo assim, tudo eles fizeram, instrumentalizaram o processo e terminaram por condenar o ex-presidente. E a verdade veio à tona com a Vaza Jato. Se não fosse a coragem dos jornalistas corajosos, do jornalismo investigativo, do Intercept, né? Essa verdade nunca teria surgido para o mundo real das coisas e tudo estaria na mesmice e a mentira teria se tornado verdadeira. E na realidade, muitos inocentes ainda estariam na prisão. Então, minha gente, o que resta é justamente corrigir o que esses criminosos, o que esses marginais da justiça fizeram e anular todos e quaisquer processos contra o ex-presidente Lula. E esse pessoal, na realidade, merece sim ser processado, né? Processado porque não cumpriram com o seu dever e obrigação, como era o dever de cada um deles, né? O estrito cumprimento da lei, né? Sem parcialidade, né? Sem ter lado, porque quem é um juiz de direito, ou um procurador, ou promotor de justiça, não tem lado, né? O juiz, principalmente, esse é que tem que ser imparcial. No caso da procuradoria ou da promotoria, representa o Estado processante. É isso que cada um representa. E nenhum, nem outro, né, procuraram fazer o seu dever de casa, como manda a legislação, como manda a lei, e resolveram, à margem da lei, quebrar
todos esses princípios legais, né, para transformar a Lava Jato no instrumento do crime, no instrumento de práticas criminosas para justamente atacarem aos seus opositores. E fizeram até de Curitiba a República do Brasil, porque tudo era decidido em Curitiba. Instrumentalizaram a justiça, o que é mais vergonhoso ainda. Então, minha gente, esses capangas da lei devem realmente pagar pelo que fizeram. Devem mesmo ir para a cadeia, porque é na cadeia o lugar de juízes e promotores criminosos. É essa a realidade. É isso que muita gente não está vendo. Mas é que são criminosos de verdade o que eles são, porque não fizeram a lição de casa. E a parcialidade é tão gritante que o juiz Sérgio Moro, na época que era juiz, porque hoje ele não é absolutamente nada, não é? Não representa nada neste país, a não ser um ex-juiz corrupto, não é? Um ex-juiz que não aplicou devidamente a lei pátria e por isso deve responder pelos crimes que cometeu, não é? Porque o que fizeram foi um show para o povo brasileiro acreditar em falsos heróis e no final das contas eles cometeram uma série de crimes, né? Ao condenarem, instruírem processos ao bel prazer deles e mesmo no caso específico de Lula, né? Tendo findado a instrução criminal, faltando 6 dias para a eleição do primeiro turno, né, de 2018, né, eis que Bolsonaro junta uma delação premiada de Palocci, quando isso já não poderia mais, e se tivesse que haver uma decisão dessa natureza, teria que haver um pedido da parte da Procuradoria para poder juntar. E isso até o fim da instrução criminal. Mas finda a instrução criminal, não poderia mais se juntar absolutamente nada. E ele fez isso justamente para condenar Lula de qualquer maneira, que para isso ele pulou mais de 250 processos só para condenar o ex-presidente. E os desembargadores da 4ª turma da Justiça Federal do Paraná, além de corroborarem esse ato de corrupção, esse ato criminoso, ainda aumentaram a pena de Lula para 12 anos e 4 meses. Veja que coisa interessante, né? É um criminoso, né, sendo chancelado por outros juízes. E pior, né? O STJ também chancelou, o que é mais vergonhoso ainda, né? E tem realmente a nominação de ministros do STJ. Que vergonha, justiça brasileira. Ainda bem que o STF está abrindo os olhos e colocando esse arcabouço de justiça no lugar que deve realmente estar. Porque realmente a esculhambação com essa instrumentalização da justiça brasileira por esses juízes calhordas do Paraná e esses procuradores de Algaroba, na realidade, tinha que ter um freio de arrumação. E outra, eles têm que pagarem pelo que fizeram. Eles têm que ir para a cadeia também. Eles têm que se tornarem presos comuns. Eles têm que ir para a mesma prisão
que eles queriam mandar Lula lá em São Paulo, porque o lugar de criminoso ou de criminosos como eles é na cadeia. É isso que eles merecem, né? Porque, afinal de contas, essa justiça brasileira tinha que realmente levar um puxão de orelhas para entrar nos eixos. Porque, se não entrar, e um juiz de direito, né, seja ele qual for, não é ninguém, nem maior, nem menor, do que um cidadão qualquer, né? E sem essa legislação também, para proteger juiz, né, que quando é punido, só perde o cargo, né? É afastado, né? É removido, é colocado, né? É removido ou colocado com aposentadoria obrigatória. Isso não deveria acontecer, porque praticando um crime, um juiz não é diferente de ninguém. É criminoso comum também. E deveria também ir para a cadeia, porque é assim que funciona a lei. E é assim que deveria ser aqui no Brasil, como é em outros países. Veja se isso acontece nos Estados Unidos, que também em legislação não é esse ouro 18. Mas lá um juiz, se infringir a lei, é preso como outro qualquer pela polícia comum. Né? Não é como o juiz aqui, que dá carteirada, faz o que bem quiser e entender, e isso não poderia acontecer de forma alguma. Nem para juiz, nem para promotor, e muito menos para esses da Lava Jato que foram e praticaram crimes e por isso mesmo devem ir para a cadeia. Sim, é isso que realmente merecem esses criminosos. Na realidade, minha gente, eu tinha que dizer isso, porque isso estava entalado em minha garganta. Então, minha gente, por hoje é só, e prometo voltar na segunda-feira com mais um encontro na tarde, não é? E peço a cada um de vocês que me sigam no site Circuito Direto News, no meu canal CDN do YouTube, no outro canal Exlege Advocacia, o canal do Direito, numa live do Instagram às 18 horas, que faço diariamente, no meu Twitter, no meu LinkedIn, né? E quero dizer a cada um de vocês que estão me seguindo neste momento que este programa tem um patrocínio da Buíque Gás, a chama que rende mais, que já está prestando um bom serviço à comunidade buiquense e na região. E também da panificadora Cardeal de Arco Verde, o melhor pão daquela cidade. Então, minha gente, até segunda-feira com mais um encontro na tarde com Manuel Modesto.